A paz do Senhor, meu caro professor, meu caro aluno, você que está aqui neste canal abençoado, EBD em Síntese Podcast, aqui somente eu, o querido professor João Felipe. Nós temos mais professores nessa bancada abençoada, mas hoje estamos só nós dois, uma dupla abençoada aqui e sempre com a liderança, né, inequívoca do nosso pastor Martim Alves da Silva, pastor presidente também, o nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, e com a direção desses pastores abençoados, estamos aqui falando desta lição. Aqui o tema, a liberdade em Cristo. Estamos dando continuidade à lição de hoje, a lição de número 8 tem por título Filhos e Herdeiros, né? Uma lição muito bem estruturada em função do livro de Gálatas que temos estudado neste trimestre. Eu quero desejar uma grande e calorosa saudação para vocês que nos acompanham e também desejar a paz do Senhor para o meu querido professor João Felipe. A paz do Senhor, meus queridos professores, a paz do Senhor Raniel. Como ele disse, estamos aqui com a bancada reduzida, mas estamos aqui para cumprir nossa missão de estar aqui auxiliando você, professor, você, aluno, com essa lição que é a lição 8, não é mesmo? Já estamos aí na oitava lição, daqui a pouco já é a 13, e lá vem outro trimestre. E o tempo, ele não corre, não, ele voa. E nós somos como fumaça, né? A palavra diz, É. passa Salmo ligeiro, 90, né? é como um conto ligeiro, um conto ligeiro. Um conto, João Felipe, já é uma poesia pequena, né? E o que seria um conto ligeiro, né? É nada. Exatamente. Estamos aqui, queridos, lição número 8, filhos e herdeiros, o texto principal, Gálatas 4 e 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Essas palavrinhas são muito importantes, tá? Herdeiro, filho, servo, existe uma contraposição, né? Eu posso ser servo e não ser filho. Posso? Posso. Satanás é servo de Deus, mas ele não é filho de Deus. E por que ele é servo de Deus? Porque ele atende aos comandos de Deus, tá certo? Jesus Cristo falando com os seus discípulos lá em João, capítulo 14, capítulo 15, aí ele diz assim: Eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Então, a importância de distinguirmos o que é um servo, e aqui, no caso, ele não fala amigos, mas ele fala filhos. Mas por que filho? Porque o conceito aqui tratado na lição tem a ver com herança, herança em Cristo. Nós somos herdeiros de Deus por Cristo, né? Então, por essa razão, a ênfase aqui não está em ser amigo ou ser servo, mas em ser filho. É importante essa filiação e essa junção que vem sendo estudada já por outras lições, mas com mais ênfase na lição de número 7, professor João Felipe. Se nós olharmos aqui um pouquinho para trás, né, dermos um passo atrás, nós veremos que havia, por parte de Paulo, primeiro capítulo de Gálatas, uma defesa do seu apostolado, e ele segue falando da importância, né, da doutrina, da graça em detrimento à lei. Ele vem fazendo essa explicação, e quando entra no capítulo 3, ele fala de forma mais detida sobre a importância da pregação pela fé e não de cumprimento vazio, de rudimentos, né? Guardar festas, anos, dias, de forma mecânica. E o que é que estava acontecendo nessa igreja? Os Gálatas estavam sendo bombardeados por líderes, entre aspas, que pregavam mais a questão da lei e os seus costumes do que propriamente a liberdade em Cristo, que é o tema central de todo o trimestre. Então, nós tínhamos pessoas que estavam ainda muito novos na fé, ainda não se tinha o concílio de Jerusalém, então, portanto, as bases do cristianismo moderno, né, da igreja que acabara de nascer, não estavam bem solidificadas. E a importância dessa carta era que Paulo estava defendendo não só o seu apostolado, ou seja, ele tinha. O pessoal gosta de falar lugar de fala, né, João? Lugar de fala. Apóstolo Paulo
tinha lugar de fala, vamos dizer isso. Ele podia falar porque ele era o apóstolo dos gentios, e ele deixa bem claro aqui, quando a gente vai lendo o texto, que Deus deu esse ministério da circuncisão, capítulo 2, versículo 9. Ele deu o ministério da circuncisão a Tiago, a Pedro, mas ele havia recebido o ministério do apostolado dos gentios. Então ele faz essa distinção e ele está falando para uma igreja formada por gentios, lá no território da Galácia, né? E ele vai fazendo essa importante defesa, e isso na lição de número 7, ele começa a falar sobre herança, né? Fala sobre aliança, sobre pacto. E aí, quando entramos na lição de número 8, ele fala sobre o conceito de maturidade cristã, sobre sermos meninos ou sermos maduros, adultos, né? Para quê? Para que eles entendessem que durante a lei, ele não está falando só de criança e adulto, não, tá? Ele está falando que durante a lei, nós éramos como crianças que eram conduzidas por um responsável até atingir a maioridade. E aí, a maioridade, neste caso, ele está citando o advento da igreja, quando Cristo morre, ressuscita, ensina durante 40 dias e manda que todos aguardem em Jerusalém até que sejam revestidos do alto. E aí sim, no Pentecostes, a igreja é fundada pela presença do Espírito Santo de Deus. E aí começa a igreja e os seus desafios. Os judaizantes, inclusive, foram o primeiro grande desafio, né? A gente chama de endógeno, que é aquele que vem de dentro, né? Ele não é exógeno, porque ele não é de influência grega, não é de influência externa, ele é uma influência interna, ou seja, os judaizantes faziam parte da liderança da igreja. Então, esse desafio que Paulo teve que enfrentar, ele teve que se impor diante da liderança da própria igreja, tá certo? Aqueles gálatas estavam sendo bombardeados de um lado e de outro. E no primeiro tópico da lição, nós temos o quê? Herdeiro, mas como se não fosse ainda. João, explica melhor para a gente o significado dessa expressão. Eu sou herdeiro, mas é como se eu não fosse, né? Gálatas 4:1. Todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Explica para nós, João, essa primeira parte. Eu já fiz o preâmbulo, nos ajuda aí nessa continuidade. Pois bem, eu acho interessante que Paulo, às vezes, em algumas cartas, ele traz uma linguagem bem mais rebuscada. Mas, às vezes, tem certos assuntos que ou você fala diretamente ou você não fala. E quando ele está se referindo a essa questão do herdeiro, eu acho interessante que ele vai falar e já vai explicando o porquê. Ele faz uma analogia ali e ele já deixa tudo bem explicadinho. Porque se tem uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, é que o óbvio, ele precisa ser dito e precisa ser explicado. Então, se você tem o costume de dizer, achando que as pessoas vão entender que ficou subentendido, já tire isso da sua lista. Porque principalmente você, professor, tem que entender que nem sempre você se fez, né, ser entendido da maneira como você acha que foi, que passou o conhecimento. Então, sempre facilite. Eu acho interessante essa didática de Paulo e sempre ali vir escrevendo tudo bem certinho, que é para não haver dúvida, certo? Não haver sombra de variação, vamos dizer assim. E aí ele vai dizer que digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Por quê? Aí vamos para o versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, o que que ele estava falando aqui? Ele está dizendo que quando você tem, você, por exemplo, tem uma pessoa que é um empregado seu, digamos assim. É uma pessoa que é contratada de uma empresa e tem o seu filho que, obviamente, vai herdar essa empresa. Enquanto você estiver em vida e enquanto essa criança ela não tiver idade suficiente para assumir uma responsabilidade legal sobre a sua própria vida, e no caso daqui da Bíblia, nós estamos falando também da responsabilidade espiritual, a maturidade espiritual.
essa pessoa não difere em nada de um contratado seu. Porque o contratado, ele também cuida das coisas do seu contratante, ele cuida do serviço que ele está prestando um serviço para aquela empresa, ele está ali servindo seja de apoio, seja do que for o serviço que ele oferecer para aquela empresa. E o filho, enquanto não tem idade suficiente, ele também está ali contribuindo, querendo ou não, para aquela empresa ter continuidade, porque ele é a esperança da continuidade do pai, mas ao mesmo tempo ele não tem poder sobre nada, assim como o contratado. Porque quem tem o real poder de administração e de gerenciar a empresa é o dono da empresa, né? Ou o CEO, né? Esses termos hoje em dia que as pessoas usam aí, que mais atualizado. Mas enquanto um herdeiro ele não tem idade suficiente, ele não tem como administrar nada do pai. Ele não tem como se responsabilizar por nada do pai. Ele não tem como chegar para o pai e dizer, pode confiar em mim que eu me responsabilizo por isso daqui. Então, quando Paulo ele está dizendo que o servo e o filho, antes da maioridade, eles não têm muita diferença, é porque o servo e o filho cuidam para a continuação daquilo que é do pai, mas não é deles. Não é deles ainda. Ninguém em sã consciência vai pegar uma criança. A gente vê muito isso até em filmes ou em relatos históricos. Quando a gente vê, por exemplo, uma criança que o rei morre e a criança não tem idade ainda, mas assume o trono. Ela assume o trono, entre aspas, porque geralmente quem fica no lugar enquanto não tem idade suficiente, ou é a rainha regente, ou é um algum membro dali da corte que assume por enquanto que aquela criança não tem idade suficiente para reinar. Então, da mesma forma, enquanto vivíamos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, eu acho muito poético isso aqui que Paulo traz, os primeiros rudimentos do mundo, ou seja, debaixo da antiga aliança, debaixo da lei, debaixo do pecado até, das primeiras coisas que aconteceram desde lá do início do mundo, a gente não tem diferença nenhum de um servo. Mas quando Cristo ele vem, né, que é o versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aí a história muda. Aí agora a gente, além de ter sido adotado como filho, Jesus ainda nos ensina a buscar uma maturidade espiritual para também não estarmos naqueles aquelas primeiras papinhas, aquele leitinho, não, ele quer que a gente avance. Perfeito. Você falou aí do exemplo, né, que foi o que aconteceu com o rei Josias. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, né? Mas ele não tinha a capacidade de fazê-lo sozinho. Então ele tinha, por exemplo, o sacerdote Ilquias, ele tinha outros profetas parentes, né, que o assessoravam nisso. Mas é exatamente isso. Ele era rei, ele era da linhagem real e, portanto, o herdeiro natural do trono, mas ele não tinha condições de estar naquele posto, né? Apesar de que assumiu com 8 anos. Pois bem, isso é o que a gente observa, inclusive na parábola do filho pródigo, assim chamado filho pródigo, é, a gente vê uma pessoa que fez o caminho inverso, né, João? É estranho porque você tem servos, assim como Eliezer era servo de Abraão e foi buscar a esposa, né, Rebeca, para o seu filho Isaac, Eliezer era um servo, né? E o filho pródigo, quando retorna à casa do pai, ele usa uma expressão curiosa. Ele diz: "Me recebe pelo menos como um dos teus jornaleiros". É assim, deixa eu ser pelo menos servo. E o pai, né, fazendo como um tipo de Cristo, ele diz: "Não, traga o melhor cordeiro aqui, cevado, traga o anel e O coloque anel. no dedo". Ele está dizendo o seguinte: não, você quer voltar para ser servo, mas você é filho. E o anel no dedo é o símbolo da realeza, da herança, do É, direito adquirido, né, por ser filho.
e ele queria ser apenas um jornaleiro. Pois bem, muitos vivem na casa do Senhor querendo ser jornaleiros. E como eu enxergo isso? Quando as pessoas se preocupam mais com os rudimentos do que propriamente com a graça e o derramamento do Espírito e o poder que advém desse derramamento. Paulo se preocupava com a dialética porque ele sabia que era importante quando ele ia pregar aos gregos, por exemplo. Mas ele também frisou, e ele usa uma expressão curiosa aqui em Gálatas capítulo 3, né, que está na leitura. Ó insensatos Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1. Quem vos fascinou, ele usa o termo fascinou, porque ele dá a entender que aqueles líderes eram envolventes, eles traziam algo tão bonito, tão bem preparado, falado, né? E daí vem a palavra dialética, né? Que é falar, e encantava aqueles irmãos, né? Porque eles queriam convencer de que era melhor trazer os rudimentos da lei para os gentios, trazer as festas, os costumes, né? É como se aquilo fosse um retrocesso, é como se fosse, não, era um retrocesso. E Paulo alertava sobre isso. Olha, você está querendo ser servo da lei, né? Você quer servir ao pecado, você quer anular, ele chega até o ponto de dizer, você quer anular o sacrifício de Cristo, trazendo os rudimentos da lei, não faça isso não. Então, aqui, inclusive no primeiro tópico, fala sobre o aio. Eu queria abrir aqui, João, 2 Samuel 6, versículos 3 e 4. Tu pode ler aí, João? Só para a gente fazer uma troca aqui, não ficar só na minha Segundo voz. Samuel. Segundo Samuel, capítulo 6, meia dúzia, Sim. versículos 3 e 4. É uma história curiosa envolvendo essa palavrinha aio, só para a gente exemplificar a questão da tutela, né? A guarda, a tutela, etc. Segundo Samuel Segundo Samuel 6, 6, 3 e 4. 3 e 4. Leia aí, por favor. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Guebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando-a da casa de Abinadab, que está em Guebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Pois bem, Aiô era o nome próprio, mas aqui o que Paulo está se referindo como aio ou aiô, porque aqui tem um acento e no texto de Paulo não tem, era a figura de um militar, de um homem que ia à frente do comboio dando direção. E a gente sabe muito bem pela história bíblica que não se carregava a arca em carro de boi. Estava tudo Uhum. errado. Mas aqui o que interessa não é entrar nesse mérito da questão. O que interessa é que Aio, ou Aiô, ia à frente do carro, dando a direção, guarnecendo. Ele era o tutor daquela caravana, por assim dizer. Ele era o homem que dava a direção e guiava aquele comboio, tá certo? E aqui ele é como um elemento comparativo ao que Paulo fala sobre Aio. Um significado possível. É o próprio Aio, né, que a gente vê no 2 Samuel 6, 3 e 4, mas é também o significado de uma tutelaria, de um tutor, de um responsável. Ele se responsabilizava pelas crianças, inclusive conduzindo-as até a escola, entregava nas mãos dos responsáveis ali, porque o aio cuidava daquela criança na fase escolar, na fase preparatória para a vida, né? Assim como foi com o rei Josias. E ele diz que a lei, ele usa exatamente esse elemento que era muito conhecido deles, a lei funcionava como um aio, como um tutor. Era apenas um elemento de transitoriedade, de transição de alguém que não tinha experiência de vida suficiente a alcançar um objetivo. E após alcançar o objetivo, aquele tutor perdia a sua função. Ora, na idade adulta não precisa-se de tutor. Você tem tutor, João Felipe? No alto aí dos seus 20 e poucos anos, né? Quantos anos? 25 anos. Você precisa de alguém pegando a sua mão para atravessar a rua. Você precisa de alguém levando você aí para a EBD, para os cultos. Olha, João, vou passar e te pegar. Acho que não, né? Não, graças a Deus não. Graças a Deus não, porque a idade em que você precisava do tutor passou, era na infância. E Paulo está dizendo exatamente isso para eles: vocês não são mais crianças, vocês não precisam dos rudimentos da lei. Note que ele não despreza a lei, ele não diminui a importância da lei, mas ele deixa a lei no seu devido lugar, que era mostrar
a existência do pecado, a necessidade de Deus e mostrar também que ela conduzia a Cristo. A lei conduzia o homem, pequeno ainda na sua vida espiritual, a Cristo, que sozinho ele não conseguiria, né? Ele nem mesmo saberia da existência do pecado sem a lei. Então, ele coloca este elemento do tutor, né, para que as pessoas chegassem até Cristo. Ora, chegou Cristo. Nós estamos falando de uma igreja do primeiro século. Cristo Jesus já havia vindo, morrido, ressuscitado, deixado seus ensinamentos, ministério apostólico. E para que eu quero mais rudimento de lei, ainda mais para gentil? Ele disse: olha, eu sou nascido judeu, mas vocês não. Foi o caso, por exemplo, de Timóteo, que se circuncidou porque era judeu, e o pastor Tito, que ele peitou os judaizantes e disse: eu não vou circuncidar Tito, porque Tito é grego. Não há necessidade de fazer este ritual. E quando Deus faz a promessa para Abraão, né, lá em Gênesis capítulo 12, pouco tempo depois ele institui a sua, o seu símbolo maior, né, que era a circuncisão. Nós estamos falando aí bem no início, né, quando Deus ainda está ensinando os rudimentos, ainda nem havia lei. Então, capítulo 17 de Gênesis, ele institui Isso é. a circuncisão. E aí, Abraão, já velho, né, vai se circuncidar. Ele já era de idade avançada, 99 anos. Foi se circuncidar aos 99, mas o normal era o oitavo dia, né? O seu filho também, Ismael, já era um adolescente. De maneira que ele instituiu a circuncisão como um símbolo, né, da aliança de Deus com os homens. Mas já estamos muito mais além disso. Já estamos no Novo Testamento, já estamos na Galácia, o Evangelho se expandindo aí por todo mundo, né? E Deus traz Cristo Jesus e faz um sacrifício perfeito. Aí há uma outra palavrinha também, além do aio, que é o paidagogos, né? Que é do grego, que vem justamente, você deve se familiarizar com essa palavra, porque ela deriva aí a expressão pedagogo. Muita gente faz o curso de pedagogia e a origem da palavra é essa, paidagogos, que é justamente a expressão da pessoa que levava a criança à escola. O pedagogo faz esse papel nos dias de hoje, é um tutor, tá certo? Na segunda parte da lição, a gente vê a clareza com que Paulo fala a respeito da herança. Existe uma herança em Deus através de Cristo Jesus. Quando ele morre, né, o testamento é para quem morre. Ele morre e ressuscita, e aí sim nós temos direito à herança. A herança é do doador e do herdeiro. O doador é Deus, o herdeiro é Cristo. E nós somos o quê? Co-herdeiros. Não é isso, João? E eu acho muito bonito o modo como ele contextualiza isso, né? Ele está aqui escrevendo, 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 e escrevendo aos Gálatas, ele está escrevendo em grego. E aí ele vem e bota um aba ali no meio, para deixar claro no versículo 6, né? No versículo 6 ele diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho que clama Abba, Pai. Ou seja, Cristo é filho, e porque ele nos fez filhos junto com ele por adoção, ele compartilhou o seu espírito conosco, e aí o meu espírito testifica com o espírito de Raniel que nós somos filhos de Deus, e o nosso espírito, que é o espírito que é o de Jesus, clama Abba, Pai. Isso é muito poético, isso é muito lindo. Ele dizendo um negócio desse, e Abba, a gente Av em hebraico é pai, né? Pai, a figura do pai, Av. Mas Abba é aquela questão mais carinhosa, sabe? É o que o nosso nordestinês diria que é o painho. É o painho, o paizinho, é papai, é uma coisa mais íntima. Então, Jesus, através do seu sacrifício, ele nos faz filhos, herdeiros, a ponto de também chegarmos para o pai dele, que é o filho legítimo e unigênito, e chegar, se dirigir a ele como de uma forma carinhosa, de papai, de paizinho. Ele nos deu essa oportunidade. E eu Perfeito. acho Ele pode bonito continuar, essa professor. questão de Cristo.
É uma expressão bela e cheia de significado, porque entendam que eles estavam enxergando Deus como uma figura distante. Entendam que o contexto dos Gálatas eram de divindades que matavam e puniam aqueles que desobedeciam às suas leis. Então, o contexto é o seguinte: Deus, cuidado com Deus, viu? Cuidado com Deus, que Deus é poderoso, que ele manda matar, manda viver. Então, ele queria tirar a imagem de um Deus déspota, de um Deus cruel, de um Deus que punia as pessoas, para um Deus presente, um Deus Pai, um Deus que era aquele que trazia carinho e fazia um cafuné, é quase isso, né? Vamos dizer assim, paizinho, você pode sentar no colo dele, você pode conversar com ele. Aquele véu que tinha lá no templo foi rasgado, né? Agora a gente não precisa de sacerdotes, a gente não precisa de sacrifícios, a gente não precisa de rituais, de festas. E ele vai entrando aí no segundo tópico da lição, falando sobre as regras, a cultura judaica que queria assim, trazer esse peso da lei, e ele dizendo, não, esquece isso, né? Não precisamos de ter toda essa cultura judaica, que é importante para os judeus, mas aqui o contexto é de pessoas que não eram judeus. Então, qual a necessidade de trazer essa prática? E aí vai o alerta maior. Essa prática, ela passou a ser muito semelhante ao paganismo. Ele compara ao paganismo dos ídolos a É, que eles estavam exatamente. acostumados a servir. Então, ele diz, se vocês seguirem por esse caminho, Deus vai se igualar a um Deus pagão que só sabe punir quando as pessoas descumprem uma regra, uma vírgula que seja, a pessoa é passiva de punição, de morte, e é isso que ele estava alertando, né, João? E também porque se você Deus ele é acultural, né? A gente tem que lembrar disso. Deus ele não tem uma cultura definida, não tem uma cultura humana que diga assim, vamos nos basear nessa cultura. Não, ele é Deus. Ele não tem uma cultura humana específica. Então, quando você pega um gentio e diz a ele que ele precisa seguir a lei porque ele precisa seguir, não é como um judeu que foi criado desde o seu berço, entendendo o porquê, quais são os princípios da lei. Para você pegar um gentio e dizer, não, agora você aceitou a Jesus, o evangelho, muito bem. Mas agora está aqui, ó, 613 preceitos para você seguir. Ou você segue ou você vai ser condenado por esses preceitos. É como você seguir cegamente uma ordenança, uma regra, sem entender o fundamento daquilo dali, e você acaba como seguindo um ídolo mesmo. Você acaba Exatamente. utilizando aquilo dali apenas como uma condenação. Porque É uma analogia à escravidão da idolatria. você não entende o que está por trás, você não sabe, você aqui não é aquilo em que você foi criado, você não vive aquilo, então você vai seguir só por seguir. E isso se torna uma coisa muito fútil, né? E existe, é uma coisa que para Deus não serve de nada, que é o que a própria Bíblia chama de sacrifício de tolo, né? Você seguir algo que você não acredita, que você não vive, que você, então, não adianta seguir. Você ia seguir cegamente uma coisa que você não compreende, então, Não não, não tinha sei. nenhum significado para eles. Eles não foram escravos no Egito. Eles não receberam a lei de Moisés. Eles não tinham a percepção de que o tabernáculo, que aponta para Cristo, que era transitório, falava de transitoriedade, né? Ali eles estavam sendo formados como nação. Todos os elementos do tabernáculo e do culto apontavam para Cristo. Ele vai dizer: por que eu vou falar das coisas que apontavam a Cristo, sendo que o próprio Cristo já veio, né? Exatamente. Se já foi revelado o Filho de Deus, Não por que eu vou preciso mais falar falar de coisas se ele passadas, já né? se revelou. Eu vou falar das sombras, né? A lei era só o espelho, mas o espelho mostra sem limpar. E é Ele por mostra isso que que você ele está usa, sujo, mas não pode te limpar. e é por isso que ele usa a expressão plenitude dos tempos, né? Sim, Ele perfeito, fala, perfeito. rapaz, é o seguinte, não faz sentido eu trazer tantas figuras se aquilo que resume todo o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ele veio, ele já se mostrou e ele já disse o que era para fazer. Então, eu não preciso pregar para o gentio costumes judaicos que apontam para Cristo, se Cristo, a plenitude de tudo isso aí, já está aqui, já veio, né? Perfeito, perfeito. A plenitude dos tempos é assim, diríamos, o tempo perfeito da vinda de Cristo. Na presciência de Deus, ele entendeu
que aquele era o momento perfeito. A gente, como ser humano, a gente até faz algumas análises. Por exemplo, o Império Romano tinha a Pax Romana, ele permitia que os povos, cada qual, professasse a sua própria religião, ele respeitava os costumes, a cultura, ele não impunha a sua própria cultura. No tempo também do Império Segurança, Romano, né? Você, estradas, isso, uma você tinha infraestrutura acesso toda, né? à logística das estradas romanas, inclusive eu, que sou formado em engenharia, eu sei como uma estrada romana era uma obra-prima da engenharia que permitia todo tipo de carga, todo tipo de peso transitar por aquelas estradas sem que elas se destruíssem, né? Então isso permitia que o evangelho tivesse a sua expansão. Deus, na sua presciência, sabia que após a chegada de Cristo, o evangelho precisava rapidamente se expandir. Então você tinha as rotas comerciais, né? Você Isso, tinha as rotas terrestres, e as rotas marítimos. marítimas, você tinha também a possibilidade de ter rápidos contatos e um governo permitindo uma certa, vamos dizer assim, uma certa segurança para transitar entre as estradas, né? Paulo, por exemplo, que era um cidadão romano, ele tinha salvo-conduto. Salvo-conduto nada mais era do que um documento que permitia que ele passasse nas diversas províncias sem ser interrogado, sem ser preso, sem ser questionado, né, por assim dizer, e muitos outros que Na imigração. precisaram, né, percorrer as estradas, os diversos locais, para que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse na plenitude dos tempos. É por causa de Cristo e é por causa das condições favoráveis, né? Então, Deus, na sua presciência, escolheu assim. Muito bem. Então, nessa segunda parte da lição, a gente vê que é um alerta, e isso existe nos dias de hoje, João? O legalismo dentro das igrejas, o culto às regras, não é o culto a Cristo, é o culto às regras, né? Não faça, não pegue, não toque, não pode, e nem se sabe por quê. Eu vejo que o alerta de Paulo é válido, é aplicável aos dias de hoje, sim ou não? Com certeza, com certeza. Se você parte do ponto que, mais uma vez, a gente não deve seguir nada cegamente, sem ter um princípio por trás, e principalmente se aquilo que está sendo colocado como regra, como doutrina, tem embasamento bíblico. Embasamento bíblico está baseado na palavra de Deus. Porque imagine que Paulo também combate sobre isso, dizendo que a pessoa que ela não tem conhecimento das Escrituras e ela não tem uma doutrina firmada nas Escrituras também, ela não tem regras de vidas baseadas nas Escrituras, ela é levada por qualquer vento de doutrina. E às vezes por doutrinas até de demônios, e a gente vê a quantidade de novas doutrinas que estão surgindo aí, de coisas que nos assustam. E assusta mais ainda que muita gente está sendo enganado, está sendo engodado a se encaminhar por essas novas doutrinas e regras, e às vezes até dentro de regras que são até bíblicas, porém que as pessoas colocam mais o cumprimento da regra, como o Raniel falou, o cumprimento cego e inquestionável da regra, do que no cuidado com a vida, no cuidado com a pessoa, no cuidado com o ser que está ali, né? Pois é, o corpo, né, de Cristo é mais importante do que a lei. E mesmo no tempo da lei, João, você tem exemplos disso. Por exemplo, quando Davi estava fugindo de Saul e ele não tinha do que se alimentar, ele procura o sacerdote Exatamente. e o sacerdote diz assim: Rapaz, eu tenho aqui os pães da proposição. Você quer? Ele disse, meu amigo, com a fome que eu estou aqui. Aí ele diz uma coisa importante. Note que não há desrespeito. Ele diz: Nós estamos afastados de mulher, nós estamos purificados. Não é um detalhe interessante? Porque É. alguém pode usar esse exemplo de forma equivocada, mas ele diz o seguinte: Nós estamos purificados e estamos com fome. Então, os pães da proposição, os pães significavam Cristo, né? Tudo aponta para Cristo. Os pães, ele era o pão da vida. Então, eles estavam precisando do pão da vida, eles estavam fugindo, mas eles não descuidaram da lei Exatamente. cerimonial. Não, não é banalizar o sagrado. Não é É banalizar o sagrado, entender, mas é é entender entender que Davi, enquanto pessoa, enquanto corpo, enquanto, né, estava acima de uma regra, né? exatamente. Tem outra ocasião que eu não lembro o texto agora, João, se você achar aí nas suas pesquisas, pode até dizer, de homens que chegaram para celebrar a Páscoa
Eles ainda não haviam cumprido o tempo da purificação. Existia um tempo mínimo, não lembro se 7 dias, alguma coisa. Eles ainda não estavam aptos a celebrarem a Páscoa. Mas o seu coração estava desejoso de celebrar a Páscoa. O que é que eles fizeram? Pediram a Moisés para consultar a Deus, para saber se eles podiam celebrar a Páscoa na condição de impureza. Note que quando eu falo de impureza no Antigo Testamento, tem mais a ver com a impureza cerimonial, não é com a Exatamente. impureza do pecado no qual a gente se refere nos dias de hoje. Eles estavam impuros do ponto de vista cerimonial, eles não tinham cumprido a regrinha básica de X dias, etc, etc. É disso que eu estou falando. Então Moisés consulta a Deus e Deus diz: eu autorizo. Mostrando mais uma vez, né, tem pelo menos esses dois exemplos, mas a gente poderia citar vários, de que Deus abria mão da lei no tempo da lei, viu? Eu não estou falando de tempo de graça, não. Estou falando do tempo da lei. E que Deus abria mão dessas regrinhas para que as pessoas estivessem próximas a Ele, porque, na verdade, o objetivo de Deus sempre foi ser o Abba, sempre foi ser o paizinho querido do seu povo. Era sempre esse o objetivo principal e não a letra fria da lei, tá certo? Nós somos remidos, a gente esqueceu de falar um pouco sobre isso, que está na primeira parte da lição, apesar de estarmos no finalzinho. Remir é comprar novamente. Nós somos comprados, né? Fala, Números João. 9. Números 9, a partir do versículo 6, fala sobre a Achou segunda aí? celebração para os ausentes da primeira celebração da Páscoa e aos imundos, aos impuros, né, no caso. Pronto, João. Perfeito. Perfeito. Você achou aí, né? Tá aqui. Olha só. No 9 Então, diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre a vossa geração for imundo por corpo morto, ou se achar na jornada longe, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Então você vê que mesmo fora do rito cerimonial, mas Deus ele preferia que a Páscoa fosse celebrada para que eles entendessem o que foi a saída do Egito, o sacrifício que foi feito para que eles saíssem do Egito, do que se prender a uma pessoa ficar de fora por conta de uma impureza cerimonial. perfeito. Então, isso, se era assim na lei, João, avalie nos tempos de hoje em que deve a graça superabunda, onde abunda o pecado, superabunda a graça. E quem somos eu e você para não usarmos de misericórdia e graça e perdoar e tal? E estes pastores, com muitas aspas, né, se prendiam mais à lei, mais aos costumes, aos ritos, às cerimônias, do que à inclusão daqueles que estavam sendo recém-chegados na igreja, né, como gentios. E note, a gente já falou isso, acredita-se que o livro de Gálatas foi anterior ao Concílio de Jerusalém, e, portanto, algumas coisinhas que foram muito bem tratadas no Concílio de Jerusalém ainda não existiam. Então, era natural que houvesse insegurança de cumprir isto ou aquilo, de fazer ou não fazer. E Paulo, muito sabiamente, né, trazendo exemplos até assim, do cunho jurídico, né, a questão da herança, do herdeiro, do filho, do servo, isso tem um arcabouço jurídico muito interessante. Ele vai com toda paciência, com todo zelo, ensinando. E falando em zelo, que é a última parte da lição, a gente tem a inconveniência do zelo dos judaizantes. E era diferente, né, João? Do zelo de Paulo. Qual é a diferença, assim, basicamente? Ó, quando a gente pensa, tem aquela figura, a gente às vezes até fica meio assim, por exemplo, lendo a passagem de Jesus chegando lá no templo e pegando um azorrague, pegando um chicote, botando mesa abaixo, quebrando tudo, botando tudo abaixo lá dos comerciantes. E a gente fica assim, poxa, por que que Jesus faria isso? Aí a gente lembra do que Davi escreveu, que o zelo pela tua casa me consumiu. Mas poxa, Jesus, ele não, quando ele foi até o templo, apesar de irado com a situação, você vê que ele não faz isso contra ninguém. Você não vê ele dando chicotada em nenhum comerciante, você não vê ele esbofeteando nenhum comerciante indo para cima de ninguém. Mas ele vai contra a prática, ao ato, ao objeto.
a matéria que estava ali, não contra as pessoas, porque aquilo deveria servir de aviso, mas de maneira nenhuma ele poderia ir de encontro a uma pessoa, a um ser humano, já que ia ser totalmente contrário àquilo que ele estava pregando. Então, da mesma forma, a gente tem que entender que o zelo pelas coisas de Deus, pelo cumprimento dos preceitos bíblicos, ele precisa existir. Precisa existir. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele não pode ser um zelo que coloque um cerimonial ou qualquer coisa acima de uma vida. A gente já deu aqui alguns exemplos que deu, o próprio Deus deu a permissão, né, para que isso fosse feito. A Páscoa para as pessoas que estavam impuras, os pães da proposição ali para Davi e o seu exército. E quando a gente pensa que Cristo, nós estamos falando de liberdade em Cristo, a gente lembra que Cristo ele nos deu completa liberdade de chegar até o Pai, ele nos deu completa liberdade de tratarmos ele como sendo de uma forma carinhosa, como sendo íntimos dele. Ele nos deu completa liberdade de termos tudo com o Pai através de seu nome. E quando eu coloco dizendo que eu só posso chegar a Deus a partir dos 613 preceitos ou de qualquer coisa cerimonial que seja colocado, eu desvinculo o que Paulo às vezes vai falar, né, que invalida, ele parece que eles querem invalidar o sacrifício de Cristo, colocando mais intermediadores entre o ser humano e Deus, sendo que Cristo colocou isso abaixo. Lembrando que Cristo ele não revogou a lei, Cristo não acabou com a lei. Se a pessoa é judia, né? Se é uma judia, se é um judeu, precisa sim cumprir a lei. Afinal de contas, se você, enquanto cristão, você quiser seguir a lei, você não vai ter nenhum problema na sua vida, não. Porque a lei é de quem? Não é de Deus? Se você seguir os 10 mandamentos, você vai errar em alguma coisa? Você vai estar trazendo algum tipo de condenação para você? Não, e sim. Porque ao mesmo tempo que eu quero viver por um preceito da lei, eu serei condenado por todos os 613. Esse é o problema. Que eu não posso É, viver debaixo da lei querendo ser judeu de metade, entendeu? Eu não posso ser meio judeu. Ou é com Deus, ou é com tudo, ou é nada. Então, se eu quero viver debaixo da lei, é uma escolha minha. Eu posso. Hoje mesmo eu posso dizer assim, Senhor, a partir de agora, eu quero viver debaixo da lei. E Deus, tá bom. Então eu vou cobrar de você segundo a lei, tá certo? Aí a questão pesa. Não é melhor viver debaixo daquilo que Jesus nos deu, que foi a liberdade através do seu sacrifício? Eu considero um pouco mais suave. E às vezes nem tanto, né? Porque enquanto a lei dizia não matarás, aí vem Jesus e diz: se você olhar com ira para alguém, com ira de verdade no seu coração, você já cometeu um pecado ali. Se você não cobiçarás a mulher do teu próximo, se você só olhar e desejar, já era. Então, digamos que Jesus ele deu uma ressignificada na lei, mas não maneirou tanto assim, não, né? é. A questão é que o zelo dos judaizantes, ele era um zelo meramente religioso, Só. meramente cerimonial. Eles estavam muito preocupados com a vida espiritual deles, não. Se alguns iam se perder, se ia para o céu, se não ia. Eles estavam mais preocupados em atender os preceitos da lei do que com qualquer outra coisa. E Paulo era, sim, um pastor zeloso, mas há quem diga, né? Há alguns estudiosos que digam que eles tentaram jogar as pessoas contra Paulo. Tipo assim, você vê o jeito que ele fala, cuidado com ele, viu? Eu não sei o que é que diziam, mas a ideia é que era para desmerecer o ministério apostólico de Paulo, até para deixá-los com o pé atrás, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, com o pé atrás em relação a Paulo, e como se Paulo não merecesse crédito, como se Paulo fosse iracundo, como se Paulo fosse brabo, né? E não dessem ouvidos a Paulo. Por quê? Porque eles, diferente de Paulo, usavam de ardis. Eles falavam com suavidade, com a dialética perfeita, mas o zelo era falho. E Paulo era veemente, Paulo era peremptório, né, João? Ele era peremptório, ele era forte nas suas colocações, mas era zelo genuíno, porque ele se preocupava com a vida, com a salvação daqueles irmãos, né? Isso era verdade. E é interessante que
Deus, ele nunca coloca a sua lei com o peso que ela deve ter quando há arrependimento, quando há genuíno arrependimento, quando a pessoa realmente requer de Deus a sua graça, a sua misericórdia. Note que quando ele promete que o homem morreria se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele diz, ó, certamente morrerá, Gênesis 2,17. No dia que dela comer, certamente morrerá. E o homem come, e o que é que ele percebe, João? A primeira coisa que ele percebe, nem morri. Será que Deus mentiu, né? Que ele disse que certamente morreria. E a verdade é que eles não morreram. A morte, nesse caso, foi uma morte espiritual. É lógico que a consequência do pecado trouxe uma vida curta, né? Não há mais longevidade, não há mais é, vida perene, a não ser no céu, e aí sim a vida eterna. Mas eles perceberam que não haviam morrido, então tem alguma coisa estranha. Nós não morremos, né? Então, a própria aplicação da lei de Deus diante de nós, ela nem é com a severidade que deveria, porque entra Jesus com a sua graça. Então, a lei ela não é aplicada sobre nós por conta de Cristo. E ele tomou sobre si, né? Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas chagas, o nosso pecado, né? Ele se fez maldição por nós. E ele tomou sobre si todo o peso da lei. E é por isso que Jesus na cruz disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali todo o pecado da humanidade estava depositado em Cristo. E Deus não podia, não pode estar onde há pecado. E Cristo, naquele momento, era uma chaga só, né? Representando, recebendo o nosso pecado, né, João? Pois é, eu lembro muito daquela passagem em Mateus 15, eu estava aqui procurando. Mateus 15, quando fala da tradição dos anciãos, né? Que eles perguntam por que que os discípulos não lavavam as mãos quando comiam pão. Aí eu acho Aham. interessante que Jesus ele pergunta assim a eles: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, pela tradição deles, pelo simples fato de cumprir uma coisa, eles estavam transgredindo a lei. Aí ele pergunta, por quê? Né? O que é que eu estou desonrando? Aí Jesus continua, porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor o que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, pelo simples fato de cumprir uma tradição entre eles ou um costume, eles estavam até descumprindo um mandamento que era honrar pai e mãe. Então você vê que às vezes o zelo por coisas cegas, por por tradições cegas, sem embasamento bíblico, sem com que aquilo dali realmente arda no seu coração o que realmente é o significado daquilo, não vai servir de nada. E às vezes pode até ser baseado em algo que é tradição, mas que infelizmente vai indo de encontro a algum princípio bíblico. Quando Jesus fala, né? Jesus é Senhor do sábado. Ele curava no sábado e as pessoas diziam: olha que absurdo, está curando no sábado. Ele dizia: a vida é maior do que o sábado, né? Fez Mais o homem, importante, fez o sábado para o homem ou fez o fez homem o para o sábado? sábado para o homem e não o homem para o sábado. Então, o sábado era o descanso, né? Era para que o homem descansasse. E aí é importante que Deus ensinasse esses rudimentos para que eles crescessem em maturidade, né? Mas não permanecer nisso. Tanto é, e a lição fala sobre isso, que nós guardamos o domingo, né? Por que que nós guardamos o domingo, né? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos no domingo. O E próprio nome aí, Dominus, né? Domingo sim, vem de Dominus, que é o dia do Senhor, dia do Dominus. Senhor. Perfeito. Então, nós quando estávamos na EBD em síntese, João, não sei se você estava lá, um jovem perguntou: é pecado eu guardar o sábado para fazer alguma coisa para Deus? Né? E eu achei interessante a pergunta dele, porque vai justamente em função da questão cerimonial das práticas enquanto igreja, tá? Nós somos igreja. Mas espera aí, o dia que você pode fazer algo para Deus é o sábado? Faça. Se você tem um Exato. trabalho que te impede de guardar o domingo, faça no sábado. O X da questão aqui é
Faça desse dia um dia dedicado ao Senhor, seja ele o domingo, o sábado, a segunda, não interessa, né? E, na verdade, o dia do Senhor para nós é todo dia. Todo dia é o dia do Senhor. Todo dia devemos orar, todo dia devemos buscá-lo, né? E não somente o sábado ou domingo. Então, eu sou crente só no sábado, aí de domingo a sexta eu faço o que eu bem entendo. Não é assim que funciona. Orai sem cessar. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Perfeito. E o tempo é hoje, é já, né? Nós estamos em tempos difíceis na humanidade, nas nações. A gente vê pessoas correndo de um lado para o outro, assim como a palavra havia dito mesmo, né? E É até para tempo de pregar o buscar a Deus. evangelho. Paulo diz a Timóteo: instes em tempo e fora de tempo. Não Nós se não apegue a um estamos dia só, não. Se tiver tempo bom, não. No tempo ruim, vá-se embora também. nós estamos num tempo difícil. A gente vê famílias se esfacelando, famílias consensuais, a gente vê nações em guerra, em polvorosa, o próprio Brasil, oremos pelo nosso Brasil, como sempre diz o nosso pastor, nosso Brasil está como um barril de pólvora prestes a explodir, né? E a gente tem que não somente orar pelo nosso país, mas a gente tem que fazer alguma coisa, anunciar este evangelho, que é o evangelho da liberdade. E nós, crentes, estamos sendo chamados de caretas, daqueles que aprisionam com suas regras. Mostra o evangelho da graça de Jesus Cristo, que diz: venha como está, mas aí ensina as verdades do evangelho para que haja mudança de vida e não permanência. Nós temos que falar esta verdade abertamente e estamos aprendendo com a sua palavra para fazer cumprir. Então, o que fica aqui são os objetivos da lição, para a gente encerrar. Somos herdeiros de Deus em Cristo. Nós não somos servos, nós somos herdeiros. Segundo, nós temos que compreender nossa posição em Deus pela fé em Jesus Cristo. Quem você é diante de Deus, né? E Jeremias escrevendo, ele diz: olha, eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. É 29:11, né? Eu que sei. Então, eu sou aquilo que Deus diz a meu respeito e não o que as pessoas dizem, né? E por último, saber que o herdeiro de Deus precisa viver com maturidade e responsabilidade. Não sejamos crianças, não sejamos maldizentes, pessoas que passam mais tempo na igreja discutindo cargos do que pregando a palavra, discutindo funções e rudimentos e olhando o que o outro está vestindo, em vez de estar preocupado em pregar o verdadeiro evangelho que muda e salva e transforma vidas. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores e por esse trabalho. E assim eu me despeço, desejando a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Também gostaria de me despedir de vocês. A paz do Senhor. Tenham uma excelente aula. Oremos para que Deus cada vez mais nos dê essa maturidade aos nossos alunos, né? Porque crente menino não tem muita. É Serve melhor um de menino não. crente do que um crente É, menino. dá certo não. Crente menino, meninice é difícil. Pai do Senhor, gente, Deus abençoe a tua aula, o teu ministério, em nome de Jesus. Amém.